Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nomes próprios e nomes comuns, na página 14 da nossa língua portuguesa. Hoje vamos começar nossa aula fazendo um jogo. Vou escrever várias palavras na louça e formar grupos. Vocês vão ter que explicar por que eu formei o grupo dessa maneira. Grupo 1, Fafá, Córdoba, Marta, Miguel, Espanha, Rafael. Grupo 2, Canetinha, Leão, Tesoura, Amor, Praça, Terra, Pasto, Gorila, Calor. Alguém já descobriu? Um dos grupos, sim. O primeiro grupo é formado por nomes de lugares, de pessoas, de animais de estimação. São os substantivos próprios. Sempre se escrevem com letra maiúscula. Vejamos um exemplo. Rosa e rosa. O primeiro exemplo é um nome e o segundo se refere a uma flor. A palavra rosa, que designa um nome de mulher, se escreve com letra maiúscula. O que aconteceria se eu não a usasse? Não saberíamos com certeza se é uma pessoa que se chama Rosa e poderíamos pensar que está falando de uma flor. Muito bem. E o que acontece com a segunda lista? Quem sabe dizer por que estão no mesmo grupo? Você colocou animais como gorila, coisas como a tesoura e lugares como a praça. As palavras usadas para designar objetos, sentimentos, lugares, sensações e animais têm uma denominação especial, substantivos comuns. Estes só se escrevem com maiúscula quando iniciam oração. Por exemplo, ursos, leões e elefantes. Nós temos um exemplo muito interessante no trecho em destaque na página 14 da nossa apostila, que diz assim: num palácio de um distante país vivia um rei e uma rainha muito felizes com sua filha Branca de Neve. A palavra num está com letra maiúscula porque é início de frase. Agora, circule as palavras que apresentam letra inicial maiúscula. E então, nós temos ali a palavra num, como eu já disse, por ser início de frase, e também a palavra Branca de Neve, justamente porque é o nome da personagem. E então, copie-as no quadro a seguir e explique por que elas foram escritas com a letra inicial maiúscula. E então, nós temos ali a palavra num, por ser início de frase, e a palavra Branca de Neve, porque representa o nome da nossa personagem. Na atividade número 2, marque X nas situações em que utilizamos letra maiúscula. No início de frases, nomes de pessoas, nomes de personagens, nomes de cidades, estados e países, e nós não vamos marcar na questão meio de frases, porque neste caso nós não utilizamos letra maiúscula. Lembrando que, quando a palavra dá nome a um único ser ou a um lugar específico, dizemos que se trata de um nome próprio. Alguns exemplos são Carlos, por se tratar de um nome de pessoa, Totó, nome de cachorro, Recife, nome de cidade. Quando a palavra nomeia algo genérico, trata-se de um nome comum. Exemplos: menino, pessoa, casa. Nós utilizamos então letra minúscula. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os marcadores temporais. Releia um trecho da história Branca de Neve e os Sete Anões. Passaram-se os anos e a menina foi crescendo, tornando-se uma jovem muito bela. Um dia, a madrasta perguntou ao espelho, como costumava fazer todas as manhãs, se havia alguma mulher mais bela do que ela, e ele respondeu: Majestade, vós sois muito bela, mas Branca de Neve é ainda mais. O que aconteceu depois que os anos se passaram? Branca de Neve cresceu e tornou-se uma jovem muito bela? A madrasta tornou-se ainda mais bela que a Branca de Neve? E então, marque um X na alternativa correta. O dia em que o espelho responde que a Branca de Neve é ainda mais bela que a madrasta é antes ou depois dos anos terem se passado?
Pense um pouquinho e, se você tiver alguma dúvida, leia novamente o nosso texto. As expressões destacadas no trecho que você leu indicam a passagem do tempo na história, ou seja, marcam as ações dos personagens em uma sequência. Por isso, são chamadas de marcadores temporais. As expressões passaram-se os anos e um dia indicam um período de tempo, preciso ou vago? O que você acha? É preciso o tempo que foi passaram-se os anos, um dia, ou ele determina um tempo vago, sem saber exatamente que dia foi ou quanto tempo se passaram? Então, marque um X na resposta correta. Releia mais um trecho da história. Nesse tempo, Branca de Neve acordou e contou o que havia acontecido. Com pena, os anões convidaram a jovem para morar com eles. Branca de Neve ficou muito contente e aceitou o convite. Enquanto isso, a rainha, muito confiante, voltou a perguntar: Espelho, espelho meu, existe alguma mulher mais bela do que eu? Consulte o texto da página 9. A expressão neste momento indica que a Branca de Neve acordou no momento em que os anões chegaram e disseram que ela era linda? Ou os anões chegaram e viram Branca de Neve dormindo? Então, você pode assinalar a resposta correta em relação ao que acontece nesse exato momento. Na questão da letra B, você irá responder o que acontecia enquanto os anões encontravam a Branca de Neve e a convidavam para morar com eles. E então você vai responder que enquanto os anões encontravam Branca de Neve e a convidavam para morar com eles, a rainha má perguntavam novamente ao espelho se existia alguma mulher mais bela do que ela. Essa bruxa má realmente, ela não dava trégua, não é mesmo? E na questão de número 6, nós vamos ver ali que os marcadores temporais deixam a sequência da história mais clara. Sublinhe, então, as expressões que indicam a passagem do tempo nas frases a seguir. E nós temos ali a primeira frase da letra A, onde diz que depois de algum tempo, a princesa encontrou o anel que havia perdido. Qual é a parte desta frase onde nós temos, então, um marcador temporal? Você vai sublinhar, então, que depois de algum tempo é o nosso marcador temporal, que indica ali o tempo que determinou quanto tempo demorou para a princesa encontrar o anel que ela havia perdido. Já na letra B, diz que o príncipe somente naquele dia conheceu a princesa. Então, quando foi? Quem é o nosso marcador temporal? Quando foi que o príncipe conheceu a princesa? Somente naquele dia. Então, você vai marcar ali, naquele dia é o nosso marcador temporal. Já na letra C, nós temos no dia seguinte eles se casaram. Então, nosso marcador temporal é justamente no dia seguinte. Na letra D, nós temos ainda antes de a encontrarem, os anões não sabiam de nada. Então, nós temos o marcador temporal, a palavrinha antes, isso mesmo. Feito, então, as atividades da página 16, nós vamos para o próximo tema da nossa aula de hoje. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre diminutivo. E nós temos um trecho da história que representa bastante a respeito disso. Vai falar muito sobre diminutivo. Vamos ver que trecho é este? Entrou e começou a arrumar a casa. Viu que havia 7 cadeirinhas, 7 caminhas, 7 pratinhos e 7 copinhos. As palavras destacadas nomeiam o quê? Objetos ou personagens? Então, você vai marcar um X ali
no que está se relacionando essas palavras que estão no diminutivo. E então, na letra B, por que essas palavras foram escritas desta forma? Para indicar que os objetos são pequenos ou para indicar que os objetos são bonitos? E então, marque um X na alternativa correta. Observe que elas representam a cadeira de forma cadeirinha, a cama virou caminha, o prato é o pratinho e o copo é o copinho. E então, na letra C, você vai sublinhar a palavra, a parte das palavras que indica o tamanho dos objetos. Entrou e começou a arrumar a casa, viu que havia 7 cadeirinhas, 7 caminhas, 7 pratinhos e 7 copinhos. Então, você vai sublinhar a parte das palavras que representa, então, o diminutivo. Copie do conto outras palavras que terminam em inha ou inho. E então, você vai voltar lá no conto da Branca de Neve e os 7 Anões e procurar outras palavras que terminem também com inha ou inho. Você pode copiar até 5 palavrinhas ali, tá bom? No mínimo 3 palavras, tá? Circule agora as palavras que não indicam diminutivo. Algumas palavras terminam com inha ou inho e não representam diminutivo. Por exemplo, a palavra cozinha. Eu já circulei ela para você, porque cozinha termina com inha e não está no diminutivo. E agora encontre outras palavras que também terminam com inha ou inho e não estão no diminutivo. Imagine como são os objetos na casa dos 7 anões e complete o quadro, escrevendo as palavras no diminutivo. E então o prato virou pratinho, o sofá, sofazinho, a toalha, toalhinha, a porta virou portinha, a janela, janelinha, o lençol, lençolzinho, o fogão, fogãozinho. E então você vai completar todo o quadro ali, passando as palavras para o diminutivo. E para provar que você está craque no diminutivo, nós vamos finalizar a nossa aula de hoje com essa atividade mole, fácil, onde você vai escrever o nome das figuras no diminutivo. E a gente finaliza então nossa aula de português por hoje. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.